Bom dia, povo santo, bom dia, navegadores, bom dia, senhoras e senhores, graça e paz. Hoje é sexta-feira, dia 10 de abril, e hoje, mundialmente, nós celebramos a paixão de Cristo, um dia separado na história da humanidade para celebrar não apenas a morte, mas o início de uma nova vida, na vida de todos aqueles que reconhecem e entendem Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu já fiz essa comparação algumas vezes e quero reiterar agora, né? Existem homens que marcaram a existência humana, cujas realidades das suas vidas nos são impostas ao estudo contínuo nas escolas e universidades. Homens que, de certa forma, marcaram. Porém, Jesus de Nazaré não apenas marcou a vida dos cristãos, mas ele dividiu a existência humana entre antes e depois dele, né? Todos aqueles hoje que vivem e declaram estar vivendo no ano de 2020, nós precisamos acreditar que esse ano é depois de Cristo Jesus. Então, um homem que dividiu a própria existência humana entre antes e depois dele, os seus feitos devem ser realmente relembrados continuamente. Então nós estamos hoje aqui em uma live muito especial, de maneira excepcional, falarmos sobre a redenção em Cristo Jesus. O que aconteceu entre a sexta-feira da paixão e o domingo de Páscoa? As escrituras sagradas narram que Jesus passou 3 dias e 3 noites no seio da terra. Por que será então que nós apenas conseguimos entender isso, que Jesus morreu na sexta e ressuscitou na madrugada do domingo? Não cumpriria de fato essa perspectiva de 3 dias e 3 noites. O que de fato aconteceu, o que está por trás da redenção, a parte legal da redenção precisa ser entendida. O apóstolo Paulo, segundo está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, diz: o amor de Cristo me constrange, ao ponto desse homem ser impulsionado a andar 23 mil quilômetros a pé, cavalo ou em travessias marítimas para a proclamação do evangelho, deixando para trás toda uma vida acadêmica, toda uma vida religiosa que havia conquistado outrora. O que levou o homem a tudo isso? O que levou esse homem realmente a devotar toda a sua vida? O que levou ao apóstolo das cadeias ser tão tenaz, intenso, ao ponto de entregar a sua própria vida por sacrifício para que a verdade do evangelho chegasse a muitos? O que fez esse homem, o apóstolo Paulo, enfrentar de fato todo o sistema religioso da sua época, enfrentar o próprio apóstolo Pedro em uma discussão enfática, ferrenha, acerca das verdades do evangelho? Uma verdade absoluta foi descortinada na mente desse grande escritor chamado Paulo ou Saulo de Tarso. E nós, cristãos hoje, não podemos de maneira alguma ficarmos com a superficialidade das coisas, entendendo parcialmente a redenção. Ao contrário, precisamos mergulhar de forma intencional nas escrituras sagradas para que também a concepção do amor de Cristo possa constranger as nossas vidas, de modo que vivamos de maneira de fato acima da média. Nós já estamos aí com mais de 70 pessoas nos acompanhando agora, então hoje a expectativa está lá em cima, nós não vamos perder tempo algum, até porque temos muita coisa aqui para a gente analisar, estudar juntos, segundo as escrituras sagradas, que vão trazer luz, entendimento a tudo isso que nós acabamos de citar. Então eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que têm me acompanhado continuamente, de forma intensa, desde os primeiros dias da nossa reclusão social. Todos os dias aqui comigo tem live, todos os dias tem live, às 11 horas da manhã e às 11 horas da noite, ou seja, é como remédio de 12 em 12 horas. E aqueles que têm tomado essa dose diária, né, ou na verdade essa dose 2 vezes por dia, de 12 em 12 horas, de fato tem preservado a sua vida por meio da palavra da fé, que tem nos sustentado em situação oportuna. Nós sabemos que o diabo ele se aproveita de situações como essa para tentar minar a nossa fé e trazer dano e prejuízo à nossa própria vida. Mas por meio da palavra de Deus, nos revestindo dessa armadura poderosa, que é a palavra de Deus, nós estamos seguros se permanecermos fiéis no Espírito. Então,
a maneira de você estar protegido, guardado diante dessas situações que a vida tem apresentado para todos nós nesse tempo, né? Como ameaça é estar cheio da palavra e estar cheio do Espírito, né? Então, essa é uma bela oportunidade de você compartilhar também com todos os seus amigos, os seus contatos. Faz isso agora, para que todo mundo, o máximo de pessoas possível, possa chegar à compreensão plena da paixão de Cristo, daquilo que aconteceu entre a sexta-feira da crucificação e o domingo da ressurreição. Nós vamos contar essa história, nós vamos narrar aqui em verso e prosa, mas também vamos fazer leituras específicas de versículos que vão amparar tudo isso que nós estamos afirmando nesse momento, para que você possa estar embasado. Eu tenho certeza que no final dessas duas lives, agora pela manhã às 11 horas e às 23 horas hoje à noite, nós vamos sair daqui realmente impactados com tudo aquilo que de fato Deus, nosso Pai, fez por cada um de nós. Então, sejam todos bem-vindos. Aqueles que ainda não me acompanhavam, por favor, vocês já sabem, ao final dessa live, vai lá, clica no seguir, se torne um seguidor desse perfil e você vai ser ricamente abençoado em nome de Jesus. Como todo mundo já sabe, clica o dedo no coração, segura alguns segundos e faça com que os corações subam, de maneira que o Instagram possa entregar para mais pessoas essa live. Outra coisa é que cada um que entra compartilha para mais 5, né? Esse é um compromisso de todos aqueles que têm me acompanhado aí continuamente, de 12 em 12 horas, todos os dias, às 11 da manhã, às 11 da noite. Então, você entrou agora, clica lá no coraçãozinho, deixa os corações subir e clica no aviãozinho e compartilhe agora para mais 5 pessoas. Eu quero mandar um abraço especial para Camila Santiago, que tem feito um trabalho maravilhoso junto com o Pedro, meu filho, aqui de divulgação. Bom, vamos lá. Eu já pedi até um cafezinho quente aqui, ó. Mineiro sem café não é suficiente, não. A gente tem um cafezinho aqui agora, ó. E hoje nós vamos chegar aos 200 espectadores. Pois bem, eu quero começar a conversar com você acerca disso, entendendo algo. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, se você tem sua Bíblia, se não, ouça atentamente. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. Que foi um texto que eu acabei de citar agora. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. O apóstolo Paulo, o apóstolo das cadeias, ele diz assim. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que agora vivem, já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Então eu quero começar a partir daqui. O apóstolo Paulo faz uma afirmativa bem enfática. O amor de Cristo me constrange. O que significa isso? Muitas vezes usamos essa frase como jargão evangélico, às vezes envergonhados, às vezes sem jeito, quando recebemos uma dádiva, um presente, um benefício de alguém a qual a gente não esperava, né? Ou quando a gente se defronta com alguma situação de que alguém fez algo que a gente achava que não se faria. E a gente diz, olha como o amor de Cristo nos constrange, né? Isso é o amor de Cristo nele. Não, mas não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo diz, o amor de Cristo me constrange quando nós julgamos algo. E julgar aqui é pensar. O apóstolo Paulo está afirmando que quando ele pensa em algo específico, e o que ele pensa é no amor de Cristo, o amor de Cristo leva ao constrangimento. E a palavra constrangimento aí é apertar-se de tal maneira que seria impossível ele permanecer no mesmo lugar e da mesma forma. O amor de Cristo impulsionava Paulo. Ele diz, quando eu paro para pensar no amor de Cristo, eu sou impulsionado. E impulsionado a tal forma de Paulo ter abandonado a sua vida e considerar tudo o que ele tivera vivido até aquele dia como pura perda, como segundo ele mesmo diz, esterco para ganhar a Cristo. O entendimento de Paulo acerca do amor de Cristo o fez mudar completamente o rumo da sua história. E se fez isso com Paulo, certamente mudará com todos nós. Agora, ao que Paulo se refere quando ele diz que o amor de Cristo fez isso nele? Ele não está falando de um sentimento, ele está falando de uma ação, de uma atitude. Ele diz, quando eu entendi as ações de Cristo em amor, isso me leva a ser impulsionado a fazer coisas que naturalmente homem nenhum faria. Então veja, o que é o amor?
Amor, ele é descrito na Bíblia de duas formas de maneira prática. A primeira, em João 3,16, ele diz: o amor é o seguinte: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja, o amor em João 3,16 é descrito por a ação de um pai que é capaz de dar a vida do próprio filho, não por ele nem pelo filho, mas por pessoas que eram inimigas dele. Então veja, o amor chega a esse cúmulo, a esse absurdo de um pai dar o seu próprio filho pela vida de muitos que ele nem sequer conhecia, ou melhor, ele conhecia, mas as pessoas não o conheciam. Veja, talvez, por um homem justo, por um homem bom, alguém seja capaz de morrer. Talvez, por uma pessoa boa, alguém se arrisque a morrer. Mas Deus prova o seu amor por nós quando ele entregou o filho para morrer por um bando de pecadores. Então, é essa compreensão do que significa a entrega de Deus, entregar o seu filho, é essa compreensão que mexeu com o apóstolo Paulo. Em 1 João capítulo 3, verso 16 também diz assim: nisso conhecemos o que é o amor, de ter Cristo morrido em nosso lugar, quando ainda éramos pecadores. Então veja, o amor ele é descrito por uma ação de alguém que fez algo que é impensável de alguém fazer. Então, o amor de Cristo consiste nisso. Ele diz: Cristo morreu por todos. Que todos são esses? Toda a humanidade que estava debaixo do pecado, toda a humanidade que estava debaixo diretamente da maldição por conta própria. Veja, Cristo não morreu por pessoas que estavam debaixo da maldição de forma inocente, não. Cristo morreu por pessoas culpadas. Cristo morreu, ao seu tempo, por pessoas que mereciam ir para o inferno. E Cristo, então, morreu no nosso lugar, nessa condição. Não foi por pessoas que eram inocentes e iam para o inferno de maneira... Não. Cristo morreu por culpados. Cristo morreu por pessoas que mereciam a morte. Cristo morreu por pessoas que iam para o inferno porque fizeram coisas que eram de fato concernentes a levá-las ao inferno. Então veja, esse é o amor de Deus em manifestação que o apóstolo Paulo demonstra em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. Ele diz: esse amor me constrange, esse amor me impulsiona, esse amor me faz fazer coisas impensáveis, esse amor me faz andar 23 mil quilômetros. E aí me leva a crer algo, que se nós temos dificuldade, por exemplo, de praticar alguma coisa dentro do evangelho, qualquer coisa que seja, isso só demonstra que o amor de Cristo não está tão claro na minha mente e no meu coração. Talvez, depois dessas lives de hoje, você vai se comportar diferente diante de algumas circunstâncias que você acreditava que não era capaz de realizar, né? Tem pessoas que dizem: eu não sou capaz de sair para ir numa igreja tão longe. Pois Paulo andou 23 mil quilômetros, porque ele entendeu o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então a compreensão da redenção vai nos levar a uma vida cristã diferente, a uma vida cristã que vale a pena, a uma vida cristã que vai fazer completa diferença e sentido na vida de outras pessoas que serão também alcançadas pelo meu próprio comportamento. Então, para a gente entender esse amor de Deus que está em Cristo Jesus, precisa primeiro a gente entender como Deus criou a humanidade. Quando Deus criou a humanidade, está escrito lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, a Bíblia diz: também disse Deus, façamos um homem, pois, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Tenha ele domínio sobre toda a terra. Veja, Deus disse: façamos, pois, o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 27 diz: então criou Deus o homem a nossa imagem, ou a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então isso fica claro que Deus criou o homem segundo a sua própria imagem, conforme a sua semelhança. Ou seja, com as mesmas características do próprio Deus. O homem é originário em Deus. Tudo aquilo que nasce carrega as características da sua origem. Vou falar isso pausadamente para que você possa, de fato, guardar isso bem guardado no seu coração. Tudo aquilo que é criado carrega intrinsecamente características
da sua origem. Então veja, o corpo humano, por exemplo, que foi formado do pó da terra, tem por origem o pó da terra. O corpo humano que foi formado do pó da terra tem por origem pó da terra. Então, se você pega o seu corpo e faz uma análise laboratorial da composição do seu corpo, você vai encontrar na composição do seu corpo características do pó da terra. Ou seja, você tem ferro, você tem calcário, você tem água, você tem manganês, você tem tudo aquilo no seu corpo que é característico da origem de onde ele foi formado. Da mesma maneira, quando a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, torna-se claro que o homem, espiritualmente falando, ou o homem original, ele é originário em Deus. E se ele é originário em Deus, o espírito humano, que é o homem original em Deus, ele carrega características da sua própria origem. Ou seja, Deus é justo ou justiça, e o homem foi criado em justiça e santidade. Deus é bom e o homem foi criado segundo a bondade, ele tem bondade em si mesmo. Deus é luz e nós somos da luz. Deus é amor e nós temos que amar uns aos outros, que o amor procede de Deus. Então veja, todas essas características que nós carregamos de forma intrínseca são originárias da nossa origem ou da nossa fonte. Então, nesse momento, o que mais é importante é entender duas coisas. Primeiro, Deus é Espírito. João capítulo de número 4, verso de número 25 diz, Jesus falando com a mulher samaritana, ele diz, porque Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em Espírito e em verdade. Ora, se Deus é Espírito e Ele é a nossa origem, logicamente nós, seres humanos, somos seres espirituais, criados, imagem e semelhança de Deus. Da mesma forma como, por exemplo, uma planta que nasce na sua originalidade, ela tem na sua origem as suas características. Outra coisa, Deus é justo e nós somos criados na condição de justiça. Então somos seres espirituais criados em imagem e semelhança de Deus em justiça. Justiça, somos justos. Essas duas coisas são importantes. Agora veja, quando Deus criou, por exemplo, as plantas, Deus disse para a terra, está escrito lá em Gênesis capítulo 1, verso 11, Deus disse para a terra, terra, produza semente, semente que nasça uma árvore, e árvore que dê um fruto, e fruto que dê sementes conforme a tua espécie. Então veja, quando Deus criou as árvores, ele deu uma ordem para a terra, para que esta produzisse sementes, sementes que produzissem árvores, árvores que produzissem frutos, frutos que produzissem sementes segundo a sua espécie. Ou seja, haveria uma multiplicação. Então a origem de uma árvore é a terra. Deus disse para a terra, terra produza. Então, sendo a origem da árvore uma terra, se você arranca uma árvore da terra, segura com a sua mão e arranca, você desligou essa árvore da sua origem. O que acontece quando você tira uma árvore da terra? Sim, ela morre. No que você arranca a árvore da terra, ela morre. Agora, eu te pergunto, ela morre de imediato ou ela permanece como quem tem aspectos de vida? Na hora que você arranca, ela ainda tem aspectos de quem está vivo. Porém, ela só está carregando o resto da seiva que um dia ela arrancou da terra. Quando esse resto de seiva acabar, ela vai começar a murchar, secar e, curiosamente, ela vai voltar para a origem, que é a terra. Então veja, quando Deus falou para a terra, produza a árvore, a terra, que é a origem, produziu a árvore. Então é na terra, na sua origem, que a árvore tira a sua essência de vida. A essência de vida sai da origem de onde ela foi criada. Então veja, a árvore foi criada na terra. Quando ele tira a árvore da terra, ele corta a essência, corta a ligação com a sua origem. E essa árvore, ainda que tem um aspecto de vivo, aos poucos ela vai morrendo até que ela se torne completamente pó e volte para a terra.
Esse é o ciclo da vida. Veja, Deus disse para as águas produzam peixes, seres viventes que povoem os mares e voem, saiam por aí. Veja, é curioso isso, porque quando a gente olha para os peixes, a origem do peixe é a água. A origem do peixe é a água. E a gente pode pegar esse peixe e tirar da água. Quando a gente tira o peixe da origem, ele morre. Agora, não morre de imediato. Ele fica com aspectos de quem tem vida. Só que depois de um tempo, quando essa vida que está nele acaba, então ele morre, seca e volta para a sua origem. Então veja, toda a vida do peixe está na sua própria origem, que é a água. Então, a origem, a fonte da vida de uma árvore é a terra, a fonte da vida do peixe é a água. Só que na hora de criar o homem, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o homem foi originado em Deus, o homem nasceu em Deus, o homem foi criado em Deus. E Deus se torna a essência da criação humana, ou a origem do homem. E sendo ele origem, Deus, origem do homem, a fonte da vida do homem está em Deus. Quando o homem está em Deus, ele flui na vida para viver eternamente. Porém, Deus disse, você tem escolha. Se você comer da árvore que eu te disse não coma, você morrerá. O que é morrer? É o homem ser arrancado da sua origem. É ser tirado da presença de Deus. Essa é a condição de morte. Quando o homem é arrancado da presença de Deus, ainda que ele tenha aspectos de vida, ele começou o seu processo de decadência. Ainda vive por um tempo, porque carrega em si mesmo resquícios da própria vida de Deus. Mas quando isso se acaba, ele seca, ele murcha e volta para a terra, para o pó, porque foi exatamente de lá que ele foi tirado. Então vejam, o homem é originário em Deus e a fonte da vida do homem está em Deus. A fonte da vida do homem está na presença de Deus. Se o homem é tirado da presença de Deus, ele é tirado da fonte da vida. Agora veja, Deus é espírito e o homem é espírito. Existe uma ligação entre o homem e Deus originalmente por meios espirituais. O espírito de Deus está ligado ao espírito humano. Isso é a essência da vida. A vida flui de Deus, mas se o homem for arrancado de Deus, se o homem se desligar de Deus, ele perde a fonte da vida, e ainda que pareça ter vida em si mesmo, aos poucos ele começa a entrar em decadência, aos poucos ele começa a entrar num declínio, e não demora muito, ele morre espiritual, ele morre fisicamente e volta para o pó da terra. Veja, Gênesis capítulo 2, verso 16, a Bíblia diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Veja, Deus pega o homem que havia criado e coloca ele no Éden. A palavra Éden, a Bíblia diz que Deus cria um jardim no Éden. A palavra Éden, que significa lugar de regalias, significa um ambiente onde o homem tem tudo o que é necessário para viver uma vida plena. O único lugar, pega isso, em que o homem tem suficiência de vida é na presença de Deus. Esse é o Éden. O Éden, que significa a presença de Deus também, né? O lugar da presença de Deus, por conceito aqui, nós estamos definindo o que é isso. Então veja, no Éden estava o homem e Deus. Então na presença de Deus é o único lugar que o homem pode ter plenitude de vida. É onde ele tem tudo o que ele precisa, tudo. E viver uma vida plena, abundante em todo o tempo. É na presença de Deus. Então Deus coloca esse homem no Éden e dá a seguinte ordem: aqui tu tem tudo que você precisa para viver de maneira livre, de maneira tranquila, você tem suficiência em todas as áreas da tua vida. Mas também aqui no meio eu te dou uma oportunidade, eu te dou uma escolha, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa você não deve comer, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. E nós já sabemos o que significa morte. É ser tirado da fonte da vida, é ser desligado da sua origem.
O que Deus estava dizendo para Adão é assim: Adão, eu te coloquei na minha presença, eu te fiz para viver na minha presença, e na minha presença tu tens suficiência de vida. Mas se sair da minha presença, você tem que gerar para si mesmo, e em si mesmo você não tem vida. Não vai demorar muito tempo, e você certamente morrerá também fisicamente. Então veja que todo o processo de morte começa primeiro na origem. Pega isso. Todo o processo de morte começa primeiro na origem. Isso é importante para você, repita e escreva. Todo o processo de morte começa primeiro na origem. Uma árvore, primeiro, você tira ela morre da conexão com a origem, e depois ela morre fisicamente. Um peixe, você tira ele da água, primeiro ele morre porque se desligou da origem, depois se desencadeia em uma morte natural. O homem, da mesma maneira, para morrer fisicamente, primeiro ele precisa se desligar da origem. Enquanto o homem estiver ligado a Deus, não existe morte para o homem. Então, toda morte, todo processo de morte começa primeiro no desligamento da origem. Deu para entender isso? Então veja. Então Deus deu a seguinte ordem: coma livremente toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Será desligado da origem, será tirado de dentro do Éden, e não demorará muito tempo, você vai morrer também fisicamente. Nós sabemos o que aconteceu. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versículo 1, diz assim: mas a serpente, que é mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse, pois, à mulher... Foi isso que Deus disse: não comereis de todas as árvores do jardim. E respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela nem comereis e não tocareis nela, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis? Porque Deus sabe que no dia que dela comerdes, se abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também a seu marido. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras para si e cobriram. Ouvindo, pois, a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus. O homem correu da presença de Deus. Perceba que não foi Deus que se escondeu da presença do homem, foi o homem que se escondeu da presença de Deus. E o homem e sua mulher entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E respondeu o homem: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Ouvi a tua palavra e tive medo e me escondi. É bem curioso isso, porque isso acontece até hoje. Quando você está pregando e tem alguém em pecado, não estou falando de crente, estou falando de incrédulo, de quem está no mundo, e que aquela pregação afeta diretamente, a tendência dele é querer sair do ambiente, a tendência dele é querer fugir. Por quê? Porque ele se sente envergonhado. Foi o que aconteceu com Adão. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse? Então disse o homem à mulher, foi a mulher que tu me deste por esposa, ela comeu da árvore e me deu e eu comi. E disse o Senhor à mulher: o que foi que tu fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Veja, primeira coisa que a gente precisa entender aqui: quando o homem pecou, logo na sequência, a Bíblia diz que ele tentou resolver o problema da sua vergonha pelo pecado, cobrindo-se com folhas de figueira. Isso demonstra uma ação do homem em direção a tentar permanecer na presença de Deus. Eu poderia trocar o nome disso por religião. Religião é exatamente isso. É o homem fazendo alguma coisa para tentar permanecer na presença de Deus. O homem cobrir-se com folha de figueira é equivalente ao homem, por exemplo, querer pagar um preço ou fazer um sacrifício para se tornar justo e, por meio da sua própria justiça, permanecer na presença de Deus. Mas Deus disse: isso não funciona, isso não dá certo. A justiça própria, ou a própria justiça pessoal, não consegue levar ninguém à justificação ao ponto dela permanecer inculpável na presença de Deus. Isso é impossível. Mas isso não quer dizer que Deus tenha ficado com raiva do homem. Isso não quer dizer que Deus tenha ficado irado com o homem e agora decidiu deixar o homem morrer. Não. Deus estava disposto a resgatar a sua criação e dar o troco àquele que causara todo esse transtorno, que foi
o diabo. Então veja, no capítulo 15, no versículo 15 de Gênesis 3, Deus diz assim à serpente: porém inimizade, serpente, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este descendente te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, logo após a queda, Deus já está apontando para a redenção. Ele diz: tudo bem, você fez isso, Satanás, mas eu vou te dizer uma coisa. Um dia eu vou enviar um descendente da mulher, e ele vai esmagar a sua cabeça. Vai pisar na sua cabeça e calcar com o seu calcanhar, até que você não inspire medo mais a ninguém. Deus estava apontando para o seu próprio filho, que um dia seria entregue por amor de nós, acabando-se com o reinado da serpente, acabando-se com o reinado do diabo sobre a vida de todos aqueles que um dia reconhecem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero que você atente agora para o verso 21, depois de Deus ter dado essa palavra. Versículo 21 diz assim: e fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Veja, depois de Deus ter dado a sentença a Satanás, a Bíblia diz que Deus então preparou vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Perceba, Adão e Eva tentaram cobrir a sua nudez com folhas de figueira. Isso se chama justiça própria. Eles tentando prover justiça para si mesmo, para permanecer na presença de Deus. E a Bíblia diz que Deus diz que isso não funciona. Mas, ao contrário, Deus agora proveu uma roupa para que pudesse cobrir Adão e Eva e que estes pudessem permanecer na presença de Deus. Dessa maneira, Deus proveu roupas de pele de animal. A minha pergunta é: aonde Deus arrumou pele de animais para fazer roupas para Adão e Eva? Certamente naquela época não existia loja de couro, não existia shopping, não existia nenhum lugar onde Deus pudesse comprar uma roupa apropriada e pronta para cobrir a vergonha, a nudez, o pecado de Adão e Eva. Ele preparou roupas de peles de animais. E isso demonstra que um animal precisou ser morto para ceder a roupa de justiça sobre os homens. Um animal foi morto de forma inocente. Este animal foi inocente, morto, sacrificado, para que por suas peles, na pele do animal inocente, fosse gerada a justiça necessária para que o homem permanecesse na presença de Deus. Que animal era esse, pastor? Eu não sei, a Bíblia não diz, mas eu poderia entender que poderia ser um cordeiro. Sendo assim, eu posso chegar à conclusão que esse cordeiro pertencia a Deus, uma vez ter sido Deus que fez todas as coisas. Então, se Deus tinha um cordeiro para si, ele tinha o direito de prover por esse cordeiro roupas de justiça para cobrir Adão e Eva, seus filhos, e permanecerem em sua presença. Então eu posso afirmar que, se fossem assim, essa roupa foi provida do Cordeiro de Deus, que cobre o pecado dos homens. Então, um Cordeiro de Deus cedeu as suas roupas de justiça para que o homem pudesse permanecer na presença de Deus. Nós estamos falando de Gênesis capítulo 3, verso 21. Veja, desde o início da queda, Deus já apontava que tipo de redenção ele tinha preparado para resgatar o homem de volta para a sua presença. Então, desde o início, Deus já apontava para Jesus. Isso mostra que a Bíblia toda não é tentativas de erro e acerto de Deus na expectativa de resgatar a humanidade. Não, Deus já sabia de que maneira resgataria a humanidade. Mas para chegar até lá, Deus tinha uma jornada a perseguir, uma jornada a fazer, para que toda a humanidade um dia pudesse ser alcançada pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muitas pessoas olham para a lei como se fosse uma tentativa de Deus de justificar o homem. Não, a lei nunca serviu para isso, nós vamos ver daqui a pouco. Deus já tinha ciência de que apenas um cordeiro inocente morrendo pelos pecadores seria capaz de cobrir a nudez do homem para que esse pudesse voltar inculpável para a presença de Deus. Agora veja versículo de número 22.
Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que este não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden. O Senhor Deus tirou o homem de dentro do jardim do Éden para que esse não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente na condição de morto. É isso que ele está dizendo. A fim de lavrar a terra para onde fora tomado. Então veja, primeira coisa de proteção que Deus fez com o homem é tirá-lo do jardim do Éden e colocá-lo num ambiente natural. Após o pecado, Deus tirou o homem do jardim do Éden e o colocou num ambiente natural. Essa é a condição que nós nos encontramos antes de aceitar Jesus. Fora da presença de Deus, vivendo em um ambiente, em um mundo natural. Foi Deus que tirou o homem do Éden para que esse não comesse da árvore da vida na condição de morto espiritual e permanecesse dessa maneira eternamente. Se agora ele está numa condição de vida natural e tem saudade da sua casa, que é a presença de Deus, ele vai buscar a alternativa. E a alternativa seria um redentor. Essa é a ideia de Deus. O homem já sabia que apenas um cordeiro inocente, morrendo pelos pecadores, fazia com que ele permanecesse. A questão é o seguinte: você acha que um animal, ou o sangue de um animal, tem o mesmo preço da vida de um homem? Certamente que não. Animais morrem por animais, homens deveriam morrer por homens. Então o que Deus fez no Éden não resolveu eternamente o problema. Apenas apaziguou a ira por um tempo, para que lhe desse mais tempo de prover para si alguém capaz de cumprir toda a redenção. Se um homem pecou, apenas um homem poderia trazer de volta a vida. Se um homem, ou a ofensa de um homem, colocou todo mundo debaixo do pecado, apenas a obediência de um homem justo poderia botar todo mundo de volta na presença de Deus. Eu gosto de contar uma metáfora que eu acho que vai te ajudar a elucidar isso tudo e fazer você entender um pouco isso. Veja, imagina que você foi passear em um shopping center e, passando pelas portas das lojas, passou numa porta de uma loja de departamento. Eu vou falar o nome aqui, não estou fazendo propaganda para ninguém, tá bom? Imagina que você passou na porta da C&A e tem um parente seu, uma prima sua que está trabalhando na C&A, e ela fala com você assim: ei, você tá com o nome limpo? E você diz: tô com o nome limpo. Ele diz: pois é, eu estou trabalhando aqui na C&A fazendo cartão de crédito. Você poderia, porventura, fazer para mim um cartão no seu nome, para você mesmo, é só para mim poder bater a minha meta? Aí você diz: não posso, sabe por quê? Apesar de eu estar com o nome limpo, eu não tenho como pagar, porque eu estou desempregado. Então, se eu fizer um cartão, isso vai ser irresponsabilidade da minha parte, porque eu não terei condição de pagar. E a pessoa diz: não, mas você não precisa pagar não, ou melhor, você não precisa comprar não, você só precisa fazer o cartão. Você faz, está com o nome limpo, depois se você fizer, você cancela ele. Eu vou ganhar é bater na minha meta, é fazer no cartão e não que você compre. Então, só faz, depois tu cancela. A pessoa diz: então, tá bom. Se essa é a ideia, eu vou fazer para você. Então, você vai lá, pega seu nome limpo, faz um cartão de crédito na C&A, a pessoa faz o cartão, na mesma hora ela te entrega esse cartão e diz: olha aqui, você tem agora um crédito de R$600 para gastar nesse mesmo momento. Se você quiser gastar agora, você pode, esses R$600. E aí, vem um demônio do inferno, né? Pra te tentar. Você sabe que não pode, mas o demônio veio tentar você. Como é o nome desse demônio? Diabão. Conhece o diabão? O demônio diz assim pra você: ei, teu cartão tá no diabão, né? O diabão vem tormentar você, como diz o mineiro, né? Então vem o diabão. O diabão, e você vai lá e compra no diabão, né? Daqui a 30 dias chega a fatura do cartão de crédito. Quando chega a fatura do cartão de crédito, você comprou R$600, você não tem dinheiro para pagar, você olha, dá aquela dor no estômago, né? Daquele pecado que você cometeu, mas você não tem como fazer, rasga a fatura e joga fora. No segundo mês, chega de novo o cartão de crédito. E quando chega o cartão de crédito, você já nem abre, porque você sabe o que tem lá. Você rasga e joga fora, você não tem como pagar aquela dívida. No terceiro mês, aí chega o cartão de crédito e junto com o cartão de crédito chega uma cartinha pequena. Esse cartão de crédito com a cartinha pequena vem com o nomezinho SPC. Você abre e diz: seu nome foi incluso no SPC e você em breve será
acionado em justiça, você será executado judicialmente. E você fica desesperado, porque seu nome já está sujo, mas muito em breve seu nome será executado judicialmente. E você não tem como pagar a dívida. Né? Foi o que aconteceu com o homem. Quando Satanás sugeriu ao homem a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele disse, come que não vai ter problema. Só que havendo comido, o homem sabia que agora contraía uma dívida que era impagável, porque só pagaria com a sua própria vida. Aquele que comer certamente morrerá. E não tem como ele resolver o seu próprio problema. Só que agora ele está para ser executado. Veja que coisa interessante. Mas quando eu descubro que você está com problema no cartão de crédito e seu nome está sujo no SPC, você que era justo, ou você que tinha um nome limpo, se tornou um devedor, aquele que era justo se torna pecador. Perceba que o contrário de devedor é ter o nome limpo, o contrário de ser justo é ser pecador. O homem se torna pecador depois que Adão come o fruto proibido. Ou seja, se tornar pecador é o resultado da associação do homem com o diabo. Ser pecador, ou tornar-se pecador, é o resultado da associação do homem com o diabo. Por isso, por esse motivo, as pessoas não deveriam se gloriar em se considerar pecadoras. É engraçado, porque o mundo sabe que eles são pecadores, mas os crentes não deveriam aceitar isso, porque se considerar pecador é o resultado de uma parceria do homem com o diabo. Então Deus certamente não se agrada em que um homem diga, eu sou um pecador. Todas as vezes que um homem diz, eu sou um pecador, ele está glorificando mais o diabo, ou o feito do diabo, do que aquilo que Deus fez. Perfeito nisso? Pois bem, só que Deus agora está diante de um dilema. E qual é o dilema? Veja, Deus carrega duas características dentro da sua essência que não podem ser contrariadas. Na verdade, nenhuma delas. Deus, ele não nega a si mesmo. Deus não pode fazer algo contrário àquilo que ele é. Duas características sobressaltam aqui: o amor e a justiça. É engraçado porque as pessoas costumam dizer assim, ó, Deus é amor, mas também é justiça. Sim, Deus é amor e é justiça. E Deus não pode nem contrariar o amor e nem contrariar a justiça. Porque Deus não pode deixar de amar. Se ele tivesse amor, ele poderia, mas Deus não tem, ele é. Então, porque ele é amor, ele não pode deixar de amar. Mas Deus também não pode deixar de ser justo. Por quê? Porque ele não tem justiça, ele é justiça. Então Deus não pode deixar de ser amor, Deus não pode deixar de ser justiça. Agora veja, diante da consequência, ou da inconsequente ato de Adão de comer o fruto proibido, Deus estava diante de um dilema. Por quê? Seu coração de pai fazia com que o amor gritasse dentro dele dizendo, você precisa perdoar ao seu filho. Então, como Deus de amor, ele precisava exercer um perdão sobre Adão. Porém, se ele dissesse, Adão, você está perdoado, sem Adão ter pagado um preço por isso, ele contrariaria a sua própria justiça. Deu para entender isso? Ele contrariaria a sua própria justiça. Por outro lado, a justiça gritava, você precisa executar a Adão. Só que se ele, como juiz, executasse Adão, ele estava contrariando o próprio amor. Então Deus estava com uma dificuldade. Deus precisava exercer amor, mas Deus também precisava exercer a justiça. E nenhuma desses atributos poderia contrariar o outro. Então, o que Deus vai fazer? Veja, quando eu cheguei lá e descobri que você estava com o nome sujo, eu fui na C&A para tentar resolver o problema. E certamente, eu não posso chegar lá chutando um balcão, uma cadeira e dizendo, ei, essa pessoa que está com o nome sujo aí é minha ovelha. Você vai tirar ela daí agora. Por quê? Porque o simples fato de eu ser justiça, chegar lá dessa maneira, não vai resolver o problema. Eu teria que pagar o preço pelo pecado, ou pelo cartão de crédito. Então, a pessoa disse, olha, se você não me pagar a dívida, eu não tiro o nome dela de jeito nenhum e vou executá-la assim. Então, eu digo, tá bom, ela comprou 600 reais, tá aqui 600 reais, eu vou pagar. Só que quando eu puxei 600 reais para pagar, o que aconteceu? A pessoa virou para mim e disse assim, ei, a dívida não é mais 600 não. A dívida agora aumentou e é 6.600 reais. Eu disse, como assim? Eu disse, a dívida é alta e com 600 você não paga.
que é que eu vou fazer então? Vou voltar para casa. Ele disse, olha, é melhor o senhor fazer o seguinte, pague 600 para que essa dívida não aumente e eu não execute, porque se o senhor não pagar pelo menos esses 600, eu vou acioná-lo na justiça, eu vou executá-lo. Então pague os 600 para que possa apaziguar a ira do SPC, né? E essa pessoa não seja executada nesse momento, mas possa suportar um pouco mais até que o senhor tenha o dinheiro total para pagar essa dívida. Veja, dessa mesma maneira, a Bíblia diz que Deus usou pele de animais para cobrir Adão. E eu perguntei, será que a vida de um animal inocente tem o mesmo preço da vida de um homem pecador? Claro que não, mas era uma forma de Deus apaziguar a própria ira, ou seja, pagar os juros, né, inerentes a essa conta, até que ele pudesse ter o valor integral para resolver o problema da humanidade. E qual seria o valor integral? Um homem inocente que tivesse disposto a morrer pelos pecadores. Deus não tinha um homem inocente, não existia um inocente, nenhum sequer existia. Por isso Deus precisou matar um animal, para que esse animal, sacrificado pelo homem, pudesse por um tempo apaziguar a ira de Deus, e dentro desse aspecto, Deus pudesse prolongar a existência humana, até que um dia alguém justo pudesse se prontificar a morrer por todos os pecadores. Então, recapitulando, o homem morreu espiritualmente pela sua desobediência e estava condenado à morte eterna, estava condenado a ir para o inferno. E Deus, para não executá-lo desta maneira, matou um animal inocente, para que por meio das suas peles pudesse cobrir a vergonha do homem, para cobrir exatamente o pecado de Adão. Porém, o preço de um animal inocente, de bodes e touros e carneiros, só pode purificar cerimonialmente externo, mas o que é interno, apenas o sangue de um homem inocente poderia de fato resolver o problema. É o que o escritor de Hebreus, capítulo de número 10, 9 e 10, narra de uma maneira brilhante. Ele diz, se pelo sangue de bodes e carneiros tornamos puro cerimonialmente externo aqueles que ofertam, muito mais o sangue de Jesus purificará nossa consciência de obras mortas para que sirvamos ao Deus vivo. Veja, Deus tira o homem do Éden e a partir dali Deus estabelece ordens para que animais sejam sacrificados de tempos em tempos para que o homem pudesse de alguma maneira permanecer debaixo dos olhos de Deus. Mesmo que de maneira imperfeita, Deus pudesse continuar tutoriando o homem de alguma maneira. É isso que acontece em Gênesis capítulo 4, quando a Bíblia diz que depois de um tempo estabelecido por Deus, obviamente, o nosso Abel trouxe uma ovelha, fruto do seu rebanho, para o sacrifício, ao passo que Caim trouxe frutos da terra. Mas sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não é aquilo que você faz na força do seu braço que te redime dos pecados e te faz permanecer na presença de Deus. Mas o derramar de sangue inocente é que te faz permanecer na presença do Senhor. Veja, Caim quis fazer do fruto das suas mãos a oferta pelo seu pecado. E Deus disse, se não for da forma que eu estabeleci, não pode permanecer. Então a gente sabe o que aconteceu, ele foi assediado pelo mal, ele matou o seu próprio irmão e as coisas só foram piorando. Deus estabeleceu o sacrifício por vida de Noé, Deus estabeleceu sacrifícios pela vida de Abraão, né? Abraão matou animais, Deus estabeleceu sacrifícios através da vida de Moisés, e todos esses sacrifícios de animais serviriam, primeiro, como uma figura da forma que Deus um dia executaria um homem inocente, para que esse pudesse cobrir o pecado dos pecadores. Agora veja, da mesma maneira, esse sacrifício serviria para apaziguar temporariamente a ira de Deus, para que esse não fosse executado e morresse definitivamente a morte eterna. Agora, cada uma desses sacrifícios já prefigurava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, na época da lei, ficou estabelecido da seguinte maneira. Eu quero que você pegue bem isso com clareza, porque isso vai ser bem importante para o final da nossa live, tá bom? Deus estabeleceu o seguinte, olha, quando um homem quiser ser cerimonialmente purificado dos seus pecados, ele precisa comparecer diante do sacerdote com 2 cordeiros, ou com 2 bodes. O primeiro se chamará bode expiatório. Esse bode será entregue nas mãos do sacerdote, e estes
colocará sobre ele as suas próprias mãos e declarará sobre ele os pecados daquele que está oferecendo. Então ele coloca as mãos e declara todos aqueles pecados sobre aquele bode. Depois que esse bode recebe todos os pecados do ofertante, alguém pega esse bode pelas mãos e leva ele para o deserto, aonde ele vai ser comido pelas feras. Veja, o cordeiro que leva os pecados é tirado da convivência humana e é levado para o deserto, para as trevas, para ser devorado pelas feras lá, porque uma vez devorado lá, o pecado permaneceria lá para sempre. Esse se chama bode expiatório. Nós chamaríamos isso hoje de laranja, ou bode laranja, né? Ele leva o pecado de quem tem culpa quando ele não tem culpa de nada. Então, o bode expiatório toma sobre si o pecado e sai da convivência humana para ser devorado pelas feras nas trevas, aonde o pecado fica confinado para sempre. O segundo bode se chama bode propiciatório. Propiciatório. E esse bode é entregue para ser sacrificado no altar. Veja, para que esse bode, o seu sangue fosse derramado e apresentado na presença de Deus dentro do Santo dos Santos. Perceba isso, dentro do Santo dos Santos. Então, para que esse bode servisse como sacrifício, ele precisava, primeiro, ser perfeito, puro, sem nenhuma mácula. Então, ele era passado pela mão de um sacerdote para uma conferência. Esse sacerdote dá uma olhada nesse bode para ver se ele tem algum defeito. Depois que ele analisa, ele diz, não, esse bode é perfeito, ele serve para o sacrifício. Então ele pega esse bode e leva para o segundo sacerdote, que o segundo sacerdote também dá aquela analisada geral para ver se ele tem algum defeito, e ele diz, também não tem defeito. E uma vez analisado pelo segundo, por boca de 2 ou 3 testemunhas, seja estabelecida toda a palavra, ele passa para a mão do terceiro sacerdote. E o terceiro sacerdote, analisando tudo isso, diz, esse cordeiro é perfeito. Então o primeiro já tinha ido, estava morrendo fora. O segundo era perfeito. Ele agora era levado ao altar do sacrifício. Esse altar era no meio do tabernáculo. E esse tabernáculo, ele tinha um formato de cruz. Veja, esse outro cordeiro era morto no meio da cruz do tabernáculo. Ele era levantado, era morto lá, seu sangue era derramado. E esse sangue era amparado de alguma forma. E o sumo sacerdote levava esse sangue, passava pelo santo lugar e adentrava no Santo dos Santos, onde ele despejava esse sangue sobre o propiciatório que representava a presença de Deus, onde os anjos estavam guardando aquele lugar. Uma vez que ele derramava esse sangue lá, Deus então recebia ou não esse sacrifício. O sumo sacerdote, por sua vez, ficava na expectativa de entender qual seria a resposta de Deus. Se Deus recebesse aquele sacrifício daquele bode, daquele cordeiro, então Deus dizia, o sacrifício está feito. Ele, então, o sumo sacerdote, voltaria e daria a notícia para toda a congregação que está em volta do tabernáculo, que tem formato da cruz. Aqueles que estão em volta da cruz estão na expectativa de saber se o sacrifício foi aceito ou não. Quando o sumo sacerdote saía de lá de dentro, ele fazia um gesto assim, ó, com as mãos sujas de sangue e os pés também. Então ele sujava e fazia assim para dizer que o sacrifício foi aceito. E quando as pessoas entendiam esse sinal como Deus aceitou o sacrifício, eles entendiam que eles tinham mais um ano de vida, mais um ano apenas. Mas a Bíblia diz que ainda assim, eles faziam festa durante 30 dias. 30 dias. Então foi assim durante toda a antiga aliança, Deus fazendo sacrifícios de animais para não ter que executar a humanidade. Por quê? Porque Deus precisava de um homem justo, que fosse, para poder estar disposto a morrer. Só que não existia um justo, um só sequer, todos pecados e destituídos estavam da glória de Deus. Veja, lá em Romanos, capítulo 3, versículo de número 21, diz assim: agora, porém, conforme prometido na lei, ou seja, prefigurado na lei e nos profetas, como nós falamos, Deus mostrou como somos declarados justos diante dele sem a exigência da lei.
somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. E isso se aplica a todos aqueles que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Mas ele, Deus, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo eterno por nossos pecados. Então veja, não existia um justo, um só sequer. Não existia. A lei foi dada, primeiro, para apontar para como Deus faria em Cristo a redenção de todos nós. Segundo, para que o homem, por meio da lei, pudesse entender que ele era um pecador e que precisava de uma redenção. Essa é a verdade. Só que na plenitude dos tempos, Deus do seu trono eterno chama a sua palavra e vira para ela e diz: olha, chegou o tempo de resgatarmos toda a humanidade. Então, o Senhor Jesus, que nós conhecemos hoje, na época era a palavra, disse: sim, estou disposto a descer. E Deus disse: mas você sabe que eles não vão aceitar você. E ele disse: mas se for para o Senhor estar feliz, meu pai, eu vou. Ele disse: mas você sabe que eles vão te ignorar, te rejeitar. Ele disse: mas se for na expectativa de salvar os meus irmãos, eu estou disposto a ir. E ele diz: mas você sabe que eles vão te maltratar, te humilhar, cuspir na tua cara, furar as tuas mãos. E ele diz: se for para resgatar os meus irmãos da morte eterna, eu estou disposto a pagar esse preço. Jesus, você sabe que eles estão dispostos a te matar. Você vai ter que ser morto numa cruz. Ele disse: pai, se é para que meus irmãos tenham vida, eu estou disposto a pagar esse preço. Então, na plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, não nascido de homem, não nascido da carne, não nascido da vontade de homem algum, mas nascido de Deus. O Espírito de Deus vem sobre Maria. E sobre Maria ele diz: o Espírito Eterno gerará em ti um filho, que não será um descendente direto de Adão, mas ao contrário, filho de Deus inculpável, filho de Deus sem culpa, sem mácula, sem ruga, filho de Deus perfeito, porém, os 6.600 que ele precisava para pagar a minha e a tua dívida. Jesus se torna, como homem, o Cordeiro de Deus, perfeito. Nasceu, cresceu, e aos 30 anos de idade, Jesus aparece pela primeira vez em seu ministério terreno. E João Batista, inspirado pelo Espírito de Deus, ele olhando de longe, ele diz: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele o Cordeiro de Deus, eu sei, eu conheço ele, eu ouvi sobre ele. Ele que vem depois de mim, eu não sou digno de desatar as sandálias. Ele se aproxima de João Batista, ele se ajoelha diante de João Batista e diz: eu vim ser batizado. E João Batista diz assim: não, não, não. Você que precisa me batizar. E diz João: por enquanto é necessário que seja assim. Eu preciso que os homens se identifiquem comigo. Por isso, primeiro, eu preciso ser identificado com eles. E mesmo sem ter pecado, Jesus se submeteu a ser batizado num batismo de arrependimento de pecados, para se identificar comigo, para se identificar com você, meu irmão, para se tornar o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Ele não tinha defeito, ele não tinha mácula, ele não tinha nenhuma maldade em si, mas se tornou o preço perfeito pelo meu e pelo teu pecado. Se tornou homem, sim, abriu mão da sua glória, habitou entre nós. Foi reconhecido como homem, em sua semelhança se fez semelhante aos homens, para se tornar Cordeiro de Deus, perfeito e pronto para o sacrifício eterno. Filipenses capítulo 2, verso 5. Tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que isso fosse um privilégio tamanho que ele não pudesse abrir mão em troco da nossa vida. Antes, a si mesmo se humilhou, tornando semelhante aos homens, e sendo encontrado em figura humana, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Bom, meus irmãos, até aqui a redenção segue a sua saga, para que logo mais às 23 horas a gente possa ser resgatado definitivamente e à meia-noite a gente celebre juntos a Páscoa de Cristo Jesus. Até mais. Um beijo no coração de vocês.